Nos próximos anos, a computação tradicional começará a enfrentar seus limites mais severos. Não se trata de especulação futurista ou exagero tecnológico, mas de uma transição silenciosa que já está em andamento nos bastidores das maiores corporações e centros de pesquisas do mundo. O que está emergindo não é apenas um avanço da inteligência artificial, nem apenas o progresso da computação quântica de forma isolada. O verdadeiro ponto de inflexão está na convergência entre essas duas tecnologias, formando sistemas híbridos capazes de redefinir completamente a maneira como processamos informação. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Educando Suas Ações. Sou Bruno Sconeri, investidor desde 2018, e esse conteúdo é apenas educativo e informativo, não constitui recomendação de investimento. Cada pessoa deve fazer sua própria análise antes de investir. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui. A demanda por poder computacional em IA cresce em ritmo exponencial. Estimativas indicam que nos próximos 4 a 5 anos, o consumo de processamento pode aumentar em até 1000 vezes. O problema é claro: a computação clássica está se aproximando de seus limites físicos. A lei de Moore já não evolui no mesmo ritmo de décadas anteriores. GPUs e aceleradores especializados enfrentam restrições térmicas e energéticas, e a escalabilidade se torna cada vez mais cara e complexa. Estamos tentando sustentar um crescimento exponencial com uma infraestrutura essencialmente linear. A matemática começa a não fechar. É nesse cenário que surge o verdadeiro avanço: os sistemas híbridos. O grande salto não está na substituição dos computadores clássicos por máquinas quânticas, mas na integração entre ambos. A computação clássica continua sendo lógica, determinística e sequencial. Já a computação quântica opera de maneira probabilística, paralela e baseada em múltiplos estados simultâneos. Quando combinadas, essas abordagens ampliam drasticamente a capacidade de resolver problemas extremamente complexos. Não se trata de trocar uma pela outra, mas de criar uma arquitetura em que cada sistema potencializa o outro. 3 forças estão impulsionando essa transformação. A primeira é a fome energética da IA. Treinamento e inferência consomem volumes massivos de processamento e energia, e o crescimento é exponencial. A segunda é a maturidade comercial da computação quântica. O que antes era restrito a laboratórios começa a ser aplicado em desafios reais, como otimização complexa, simulação molecular e modelagem probabilística avançada. A terceira é a revolução da arquitetura híbrida, com investimentos direcionados para integrar processadores quânticos como coprocessadores dentro de fluxos clássicos de Machine Linear. Aplicações práticas já começam a surgir. No mercado financeiro, modelos híbridos demonstram melhorias relevantes na identificação de padrões ocultos e na previsão de operações. Na descoberta de medicamentos, simulações moleculares mais avançadas podem reduzir anos de desenvolvimento de novos fármacos e economizar bilhões em pesquisa. Na logística e mobilidade, algoritmos híbridos vêm sendo utilizados para otimizar rotas, cadeias de suprimentos e sistemas urbanos complexos com ganhos reais de eficiência. Isso não é uma promessa distante. São aplicações iniciais que já produzem resultados mensuráveis. Além da dimensão técnica, há também uma mudança conceitual profunda. A computação quântica opera com princípios que desafiam a lógica clássica, como superposição e entrelaçamento. Esses conceitos ampliam nossa compreensão sobre como a informação pode ser processada. Ainda estamos apenas começando a entender o impacto total dessa nova lógica computacional, mas é evidente que ela abre possibilidades que simplesmente não existiam dentro da estrutura tradicional. Para empresas e profissionais, as implicações estratégicas são claras. O primeiro passo é focar nos problemas, não na tecnologia. Desafios altamente complexos e intensivos em processamento são os principais candidatos a se beneficiar dessa convergência. O segundo é desenvolver a alfabetização quântica básica. Não é necessário ser físico, mas entender onde essa tecnologia pode gerar vantagem será um diferencial competitivo. O terceiro é adotar desde já uma mentalidade híbrida, pois o futuro não será clássico ou quântico, será uma integração inteligente dos dois. E o quarto é preparar-se para modelos de IA aprimorados por rotinas quânticas, capazes de otimizar parâmetros, acelerar reconhecimento de padrões e explorar soluções probabilísticas de forma muito mais eficiente.
Nos próximos anos, veremos a consolidação de frameworks híbridos prontos para uso em produção, aplicações setoriais específicas ganhando tração e empresas que dominarem essa integração ampliando significativamente sua vantagem competitiva. A diferença entre organizações preparadas e despreparadas pode se tornar estrutural. Estamos possivelmente diante da maior mudança no processamento de informação desde a invenção do transistor. A questão não é se a convergência entre IA e computação quântica transformará indústrias inteiras. A questão é quem está preparado para liderar essa transformação. O futuro da computação não pertence exclusivamente ao clássico nem ao quântico, mas à inteligência híbrida. Uma nova etapa da evolução tecnológica que está começando agora. Se existe um ponto de inflexão silencioso acontecendo na tecnologia global, ele está na interseção entre inteligência artificial e computação quântica. Não estamos falando apenas de uma evolução incremental da capacidade computacional, mas de uma mudança estrutural na forma como problemas complexos são modelados, resolvidos e monetizados. Para entender a dimensão disso, é preciso compreender primeiro a natureza do gargalo atual. A inteligência artificial moderna, especialmente modelos avançados de linguagem, visão computacional e simulação, dependem de escalas massivas de dados e poder de processamento. O custo marginal de ganhos adicionais de performance está aumentando de forma não linear. Cada avanço exige infraestruturas maiores, consumo energético mais elevado e investimentos bilionários em data centers. O crescimento da IA está criando uma pressão sistêmica sobre a infraestrutura global de semicondutores, energia e redes. Ao mesmo tempo, certos tipos de problemas simplesmente não escalam bem dentro da arquitetura clássica. Problemas combinatórios, por exemplo, como otimização de portfólio com milhares de variáveis, simulação molecular precisa, modelagem climática de alta resolução ou roteirização logística global. Crescem exponencialmente em complexidade à medida que novas variáveis são adicionadas. Em muitos desses casos, o tempo de processamento necessário torna-se impraticável mesmo com supercomputadores. É exatamente aqui que a computação quântica começa a ter relevância estratégica. Diferente da computação tradicional, que trabalha com bits binários 0 ou 1, a computação quântica utiliza qubits, que podem exigir em múltiplos estados simultaneamente. Isso permite explorar espaços de solução muito maiores de forma paralela. Embora ainda existam desafios significativos, como correção de erros e estabilidade de qubits, a evolução dos últimos anos mostra progresso consistente na direção de aplicações práticas. Mas o verdadeiro ponto transformador não é substituir sistemas clássicos por quânticos, é integrar os dois em arquiteturas híbridas. Em vez de delegar todo o processamento a uma única abordagem, tarefas específicas são direcionadas ao tipo de processador mais eficiente para aquele cálculo. Algoritmos clássicos estruturam um problema. Processadores quânticos exploram regiões complexas do espaço de solução e o sistema clássico consolida os resultados. Essa colaboração cria um efeito multiplicador de capacidade. Do ponto de vista econômico, isso inaugura um novo ciclo de vantagem competitiva. Empresas que dominarem a integração híbrida poderão resolver problemas que seus concorrentes simplesmente não conseguem modelar adequadamente. Em mercados financeiros, isso significa precificação mais precisa de risco, arbitragem estatística mais refinada e simulações de cenários macroeconômicos com maior profundidade. Na indústria farmacêutica, significa reduzir incerteza em fases iniciais de pesquisa, economizando anos e bilhões em testes que poderiam ser descartados antes mesmo de começarem. Na logística global, significa redes mais eficientes, menos desperdício de combustível e redução significativa de emissões. Existe também uma dimensão geopolítica importante. A corrida pela supremacia em computação quântica não é apenas tecnológica, é estratégica. Países que liderarem essa infraestrutura terão vantagem em defesa, segurança cibernética, criptografia e desenvolvimento industrial. A criptografia atual, baseada em fatores matemáticos complexos, pode se tornar vulnerável a algoritmos quânticos suficientemente avançados. Isso está forçando governos e corporações a investirem em criptografia pós-quântica, antes mesmo que computadores quânticos plenamente escaláveis existam.
Outro aspecto crítico é o impacto na própria evolução da inteligência artificial. Modelos atuais são extremamente dependentes de otimização numérica intensiva. A etapa de ajuste de hiperparâmetros, por exemplo, é um processo custoso que pode consumir milhares de experimentos. Algoritmos quânticos de otimização podem reduzir drasticamente esse custo explorando simultaneamente múltiplas combinações possíveis. Em modelos generativos, técnicas quânticas de amostragem podem melhorar a eficiência em certos tipos de distribuição probabilística complexa. Além disso, há um impacto energético. Data centers já consomem uma fração relevante da eletricidade global. Se a demanda por IA continuar crescendo no ritmo atual, eficiência computacional deixará de ser apenas uma questão de performance e passará a ser uma questão de sustentabilidade econômica. Sistemas híbridos podem, em certos casos, reduzir drasticamente o número de iterações necessárias para encontrar soluções, o que implica menor consumo total de energia para tarefas específicas de alta complexidade. Do ponto de vista estratégico para profissionais e investidores, essa convergência exige mudança de mentalidade. Não basta acompanhar notícias sobre avanços técnicos. É necessário entender como cadeias de valor inteiras podem ser redesenhadas. Empresas de semicondutores, fornecedores de infraestrutura em nuvem, startups especializadas em algoritmos híbridos, desenvolvedores de software quântico e até companhias de energia passam a fazer parte do mesmo ecossistema de transformação. Existe também um risco importante: o exagero prematuro. A história da tecnologia é repleta de ciclos de hype. Nem toda promessa se concretiza no prazo esperado. A maturidade da computação quântica ainda enfrenta desafios técnicos relevantes. Entretanto, diferentemente de ondas puramente especulativas, a base matemática e física por trás dessa tecnologia é sólida. A incerteza está no ritmo de escalabilidade, não na viabilidade conceitual. Outro ponto pouco discutido é a necessidade de formação de capital humano especializado. A integração entre IA e sistemas quânticos exige profissionais capazes de transitar entre física, matemática aplicada, ciência de dados e engenharia de software. Isso cria uma nova elite técnica com altíssimo valor de mercado. Instituições que começarem a formar esse tipo de profissional desde agora tendem a liderar a próxima década. Se ampliarmos ainda mais a análise, percebemos que estamos entrando em uma nova fase da história do processamento da informação. A primeira fase foi mecânica, a segunda, eletrônica, a terceira, digital. Agora caminhamos para uma fase probabilística híbrida, onde a incerteza e superposição deixam de ser limitações e passam a ser ferramentas computacionais. Para quem acompanha o mercado de capitais, isso não é apenas um debate acadêmico. É uma mudança estrutural que pode redefinir valuation de empresas, criar novos líderes de mercado e tornar modelos de negócios obsoletos em poucos anos. Toda vez que a infraestrutura básica da economia muda, o capital se reorganiza ao redor dela. A convergência entre IA e computação quântica representa exatamente isso: uma reestruturação da base computacional sobre a qual o mundo moderno opera. Não estamos falando apenas de computadores mais rápidos, mas de uma nova lógica de resolução de problemas. A pergunta, portanto, não é se essa transformação ocorrerá. A pergunta é quem compreenderá primeiro suas implicações profundas, ajustará sua estratégia e se posicionará antes que a vantagem competitiva se torne irreversível. Porque quando a infraestrutura muda, os líderes mudam junto. E essa transição já começou. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui.